Primeiramente, eu peço aí a sua inscrição no canal. Se você não é inscrito ou inscrita no Plantão Brasil, inscreva-se agora. O YouTube está boicotando o Plantão Brasil e não mostra o vídeo para quase ninguém que não é inscrito ou inscrita no canal. E ainda está tirando automaticamente a inscrição das pessoas. Então verifica se você ainda tem a sua inscrição aí. Se não tem, inscreva-se. Agora, vamos falar aqui sobre o avião do Lula. Olha, a quarta-feira e terça-feira aí foram dias bem estressantes para o Lula. O Lula foi à posse da presidenta do México, presidenta que, aliás, ela já assumiu e falou, é presidenta com A no final. E lá no México não tem essa discussão, não, que tinha no Brasil, se existe a palavra, se não existe, ponto final, acabou. A imprensa chama ela de presidenta. Pois bem, o Lula foi à posse da Cláudia Sheinbaum e voltaria a Brasília a bordo do avião presidencial. Aconteceu que teve uma pane numa das turbinas e o avião do Lula teve que ficar quase 5 horas sobrevoando o aeroporto da Cidade do México. O Lula ficou dando voltas lá na Cidade do México, deve ter saído meio zonzo o Lula de lá. Eu tô aqui brincando porque deu tudo certo, mas olha, a coisa foi bem estressante. Saíram aí notícias na imprensa com bastidores sobre como foi o voo. O Lula ali teve momentos de tensão. O Lula chegou a dizer depois que nessa hora até ateu reza, que ele não sabe se tinha ateu no voo, mas até o ateu reza, porque realmente deu um pânico em todo mundo, porque o avião deu uma pane logo depois da decolagem, foi menos de 10 minutos depois da decolagem, o piloto já falou, pane, pane, pane. Aí ele comunicou à torre de controle, a torre de controle perguntou o que ele faria, ele disse que ficaria ali rodando em círculos porque não poderia pousar. Aí o Lula ficou uma fera. Por que o Lula ficou uma fera? O Lula chama o avião presidencial de sucatinha. O avião foi comprado em 2005 e até hoje, 19 anos de uso, aí é um avião presidencial. Se você, o cara plantonista, sabe um pouquinho de tecnologia, você deve saber que as coisas de 2005, comparadas para as coisas de 2024, são muito antigas, mas muito, muito antigas. Tudo evoluiu muito nos últimos 19 anos. Nunca a tecnologia nesse planeta evoluiu tão rapidamente como nos últimos 10, 15, 20 anos. Cada vez a tecnologia evolui mais rápido. Imagina o presidente da República com um avião de 20 anos de idade. Pois bem, é isso. Aí o Lula se irritou porque no avião eles foram informados que iam ter que ficar lá algumas horas dando voltas. Ele já se irritou porque o avião não tinha nem televisão, então não tinha nem... Você pega qualquer voo comercial hoje em dia, eu não sei aí em voos menores, voos de 2, 3 horas no Brasil, como é que é. No México, pelo menos, tem telinha de TV e você assiste TV. Tem voo que você assiste, inclusive, TV ao vivo, não é assistir séries e filmes e outras coisas que tem ali já no sistema do avião, não, você consegue assistir ao vivo a televisão. Eu já assisti jogo de futebol ao vivo, em voo no Brasil, por exemplo. O Lula ficou irritado, não tem nem TV, a gente vai ficar aqui fazendo o quê? A internet não funcionava direito. Já irritou o Lula. Para você ter ideia, eu viajei, a primeira vez que eu tive internet num voo foi um voo que eu tive do Brasil para o México, faz uns 3 anos, ou 3 ou 4 anos. E tinha Wi-Fi, WhatsApp grátis no voo, então você não precisava pagar nada, e pagando 10 ou 15 dólares para um voo de quase 12 horas, para muita gente vale a pena, você tinha internet normal. Para você, plantonista, ter ideia, no dia 8 de janeiro, quando o Bolsonaro tentou dar golpe de Estado, eu estava viajando do México para Berlim, porque a minha sogra estava com câncer, eu e minha esposa fomos lá cuidar dela. E eu assisti todos os vídeos do avião. O Lula, no avião presidencial, não tinha internet. Ele tinha pouca internet intermitente. O Lula ficou uma fera com isso. Pois bem, a coisa piorou ainda quando foram informadas que iam ter que ficar mais 2 horas. Depois de 2 horas, o piloto falou, são mais 2 horas. O avião do Lula não tem uma tecnologia que hoje qualquer avião tem, que é a tecnologia de jogar combustível fora exatamente para em casos como esse. Você não precisar ficar rodando 4, 5 horas com uma turbina só, o que é perigosíssimo. Imagina se pega um pássaro, se dá uma pane, se dá um problema, o Lula não estaria aqui. É isso que aconteceria. Você ficar com um avião que tem 2 motores, sem um dos motores funcionando, 5 horas dando volta, isso é coisa de maluco, isso é coisa de louco. Você pensar que estava ali o presidente da República
a primeira-dama, estava o chefe da Polícia Federal, o indicado para ser o novo presidente do Banco Central, todos eles aí, senadoras, ministros, ministras, todos eles ali rodando 5 horas, quase sem internet, com uma turbina só. Isso é coisa de maluco, é coisa de louco. O Lula ficou irritado, mais ainda quando ele saiu do avião, pousaram e no avião reserva não tinha nem internet. É por isso que ontem, durante o dia inteiro, não soubemos nada do Lula, porque o Lula, o avião presidencial tem uma outra coisa. Um voo da Cidade do México para São Paulo dura 9 horas. Um voo, se você pegar um voo comercial. Latam, Aeroméxico, tem uma outra companhia que faz também. Tá. Só que no avião do Lula, o mesmo voo para Brasília, que é mais perto da Cidade do México do que São Paulo, dura quase 12 horas, porque o avião é muito mais lento. Um presidente da República perder horas no ar. Pior, foi a 4ª vez esse ano que deu pane no avião do Lula. A 4ª, só que essa primeira vez que a pane foi no ar. Das outras vezes, o Lula ficava atrasava o voo dele porque estava em manutenção. E dessa vez o avião tinha acabado de sair da manutenção feita pela Força Aérea Brasileira, pelos militares do Brasil, ou seja, os militares brasileiros fizeram manutenção e o avião já deu pane logo em seguida. Aí você fala, pô, peraí. A imprensa parou de falar sobre a possibilidade de ser um pássaro do avião ter... a primeira coisa que falaram logo na terça-feira à noite, quando foi noticiado o que estava acontecendo com o Lula, foi que podia ter sido um pássaro que ali pegou na turbina e ou seja, foi dilacerado pela turbina e aí quebrou a turbina do avião. Estranho, né? Bem estranho. Não é uma coisa comum de acontecer num avião desse porte. Tá. Aí, imagina tanto avião voando pelo ar, toda hora que pegar um pássaro, o avião vai cair. Pô, ia cair avião pra caramba, né? Pois bem, estranho. Aí agora a imprensa não fala mais nisso. Aí alguns jornalistas, Hildegard Angel do 247, muita gente começou a falar lá no Blue Sky o seguinte, olha, esse papo tá bem estranho. Ainda mais porque a grande mídia, Rede Globo e tudo mais, a imprensa comercial, ficou tentando minimizar, dizendo que não era nada, enquanto o presidente da República estava dando volta no ar com uma só. Vou te mostrar o post da Hildegard. Ela fala, o avião do Lula sobrevoou o México foi 4 horas e meia, e não 2 horas e meia como se noticiou. Pior, com apenas uma turbina funcionando. Enquanto o avião dava voltas com o Lula, não houve plantão da Globo e o Jornal Nacional minimizou a informação, dada de leve como complemento à posse da presidenta do México. Tem caroço nesse angu. Aí vários comentários começaram a falar o mesmo, e o ministro Alexandre Padilha mandou aí que seja feita uma investigação sobre o que aconteceu nesse avião, e o Lula já está enviando aí para o Congresso Nacional um projeto para que seja comprado um avião novo, que é uma vergonha o presidente do Brasil viajar num avião que o voo demora mais, ou seja, ele perde horas no ar, o presidente do Brasil perde horas no ar, era mais rápido ele pegar um voo comercial, bem mais rápido, que tem internet, lembre-se, tem internet boa, eu garanto, porque eu assisti todos os vídeos do dia 8 de janeiro, ao vivo, enquanto acontecia, do voo, quando eu estava indo do México para a Alemanha, voo comercial normal, voo passagem econômica normal. Imagina o presidente da República, a internet que deveria ter no seu avião. Não tem internet, não tem TV, não tinha nada no avião do Lula, é sucatinha mesmo. E tá dando pane toda hora. Quer dizer, um avião que já deu pane 4, agora 5, né? Eu tinha dado 4, essa foi a 5ª. 5 vezes esse ano, não é seguro pro Lula. Concorda você, sim ou não? Plantonista, é seguro pro Lula continuar viajando num avião que já deu pane 5 vezes nesse ano? Pois bem, chegaram a falar da possibilidade, durante o voo, do avião sair da Cidade do México e pousar no Panamá. Seriam 3 horas e meia de viagem do México para o Panamá, e aí, pelo menos já tinha feito metade do caminho, né? Só que aí a Janja, e parabéns para a Janja, como sempre, bem sensata, a Janja falou, não, vamos ficar aqui perto do aeroporto, se der, já tá sem uma turbina, se der problema na outra, tá aqui. Pousa, faz um pouso de emergência. Agora vai voar daqui até o Panamá. E se der problema no meio do oceano? Vai fazer o quê? Vai pousar onde? Nananina não, mas não mesmo. Então, a Janja tomou ali a decisão, né? Ela aconselhou o Lula, né? Quem toma a decisão é o presidente, mas ela aconselhou o Lula e falou, a coisa mais segura a se fazer, né? Não vamos aqui correr risco de vida.
Aí muita gente passou a veicular, pô, mas que coisa, né? Logo depois do Lula denunciar os crimes dos Estados Unidos e do Netanyahu, falam aí sobre... Fala aí, o avião dele dá problema. Ó, alguém comentou aqui no Blue Sky, ó. Imagina, gente, pensar que o avião do Lula foi sabotado só porque ele foi lá na ONU e escancarou com a triste e dura realidade do mundo atual a ineficiência e ineficácia da ONU. Criticar os donos do mundo e Estados Unidos e Israel têm seus problemas. Quem manda no mundo são os judeus, infelizmente. No caso, os sionistas é quem manda no mundo. Aí alguém falou, ó, gente, o avião do Lula foi sabotado por Estados Unidos e Israel. Eu fiquei até surpreso com muitos plantonistas falando, nossa, foi sabotagem, isso tá muito estranho. Também achei muito estranho, só que eu não vou ficar falando aqui teorias da conspiração, porque senão as pessoas vão ficar malucas aqui. Mas que o presidente do Irã, que estava contra o que os Estados Unidos queriam, que era uma guerra total no Oriente Médio, o helicóptero dele caiu em circunstâncias estranhíssimas. Faz pouco tempo isso, viu? Faz pouco tempo. Olha, Israel bombardeou uma embaixada do Irã em abril. E aí, imaginava-se que o Irã ia para a guerra contra Israel, e o Irã não foi. E aí os Estados Unidos ficaram assim, pô, e a guerra que eu queria? Cadê? E aí Israel continuou provocando o Irã. Então, o presidente morreu. O presidente morreu, Israel provocou o Irã de novo, só que dessa vez no Líbano, nem foi uma provocação, ou seja, um bombardeio no Irã ou numa embaixada do Irã. O Irã entrou na guerra, viu? Deu tudo certo para os Estados Unidos. O presidente morreu, bem estranho. Aí, agora, o Brasil lidera o processo de ajuda aí a liderar, junto com China e Rússia, o processo de desdolarização do mundo. Aí o avião do Lula começa a dar pane. Logo depois ele tem encontros aí bilaterais, ele reforçar que ele vai ficar do lado aí da desdolarização e vai ficar contra esse plano de guerras, de terceira guerra mundial dos Estados Unidos. Eu já falei aqui inúmeras vezes, quem é plantonista vai lembrar, vai até saber das minhas palavras de cor e salteado. A terceira guerra mundial não vai ser uma guerra só, vão ser várias guerras em locais diferentes do mundo. Uma aqui, outra colar, outra colar, outra colar, e os Estados Unidos vão plantar essas guerras ao lado, envolvendo países dos BRICS. Imagina uma guerra na Venezuela envolvendo o Brasil. Aí o Brasil, em vez de ficar preocupado com a economia, com a geopolítica, vai ter que ficar se preocupando ali com uma guerra no seu quintal. Que coisa, né? Ali do seu lado. Os Estados Unidos iam adorar isso. Inclusive tentaram durante o governo Trump, isso foi aberto. Tentaram e não fizeram porque o Bolsonaro ficou com medo, porque a Rússia enviou armas para a Venezuela. E se não fosse o Bolsonaro? E se fosse um presidente um pouquinho mais louco? Ou alguém mais subserviente aos Estados Unidos do que ao Bolsonaro? Que o Bolsonaro ele é mais subserviente à agenda da extrema-direita mundial do que à política americana em si, apesar dele ser extremamente subserviente aos Estados Unidos. Mas a política ali nazi-fascista, a nova política aí da extrema-direita é o que move aí o bolsonarismo e move aí parte desse pessoal. Mas imagina, se fosse alguém que não ficasse com medo, alguém que não fosse tão ligado aos militares, porque o Bolsonaro em si não ficou com medo, só que os ministros dele militares se cagaram de medo. E aí eles falam, Bolsonaro, pelo amor de Deus, não. Não, a gente vai morrer, a gente vai pra guerra, a gente vai morrer. Venezuela vai trucidar a gente. Não. Agora imagina ser um presidente aí subserviente aos Estados Unidos, como é o Bolsonaro mesmo, até de extrema direita, amigo do Netanyahu, mas que não é tão amigo assim dos generais. Manda pra guerra. E aí os Estados Unidos conseguem uma guerra aqui no Brasil, tem uma na Rússia, estão plantando uma na China, agora uma no Irã, e aí vão plantando guerras ali perto de países dos BRICS. E aí vão dividindo o mundo dessa maneira. Será? Não sabemos. Mas o que acontece é o seguinte, o Lula é um entrave para os planos dos Estados Unidos. A gente já viu aí que esse pessoal consegue explodir pager e walkie-talkie à distância. Israel fez aí mais de 3 mil homens-bomba involuntários, fazendo mais de 3 mil explosões no Líbano, matando aí centenas de inocentes que a Globo achou lindo. A Rede Globo achou lindo. O Jornal Nacional de ontem e de anteontem foi uma vergonha total. Eu falo a você, plantonista, não assista. É melhor você assistir. Olha, você assistindo o Jornal Nacional, você se desinforma. É melhor assistir novela do que o Jornal Nacional. Pelo menos você não está se desinformando, que é o oposto de se informar. É jogar para a pessoa uma coisa que é o oposto da verdade, é o que faz o Jornal Nacional.
Jornal Nacional está defendendo aí, se alguém consegue explodir pager e consegue explodir walkie-talkie, não consegue explodir um avião, uma turbina de avião, ou alguma peça do avião? Não consegue? Pelo amor de Deus, né? Então é bom o Lula começar aí a se preocupar mais com segurança, porque eu já venho denunciando aqui várias vezes, o Lula tá bem preocupado, mas eu venho denunciando aqui várias vezes que tá cheio de traidor no governo Lula. Inclusive na BIM tava cheio de traidor que o Lula não tava querendo tirar. E aí o que acontece? Você vai mantendo um monte de traidor, vai correr risco. Vai correr risco, ainda mais porque o Lula hoje é quem está liderando aí os países do sul global pela primeira vez na história, numa escalada contra o imperialismo dos americanos e dos europeus. Pô, olha, ter mais um alvo na testa do que isso não existe nesse mundo. É o Lula, o cara é o principal aí que tem um alvo na testa hoje. Porque o Xi Jinping da China e o Putin da Rússia, que também teriam um alvo na testa, eles, olha, a preocupação máxima do governo deles é com serviço de inteligência e de segurança. Já no Brasil, o serviço de inteligência é a ABIN. A ABIN, aparelhada pelo Bolsonaro, quem mais queria ver o Lula morto? O Bolsonaro. Então, o Brasil não tem nenhum serviço de inteligência, essa é a verdade. Então, fica bem difícil para você falar que, olha, o Lula está realmente seguro. Eu espero que o Lula, esse susto aí, sirva para abrir aí os olhos do Lula. A boa notícia é que a Janja tá com o olho bem aberto, assim, a Janja de boba não tem nada. O Lula, obviamente, ele tá preocupado com 1000 outros problemas, é um a mais para ele, mas isso aí a Janja vai ajudar a solucionar, viu? Não tenha dúvidas de que ela não vai querer o Lula voando aí no sucatão, e ela também não vai querer voar nesse avião aí no sucatão, ou sucatinha de novo, viu? Veremos aí o que a investigação vai dizer, se bem que, olha, a investigação preliminar vai ser feita pela Força Aérea Brasileira. Um monte de bolsominion investigando o avião do Lula. Você confia na investigação da Força Aérea Brasileira? Plantonista, comenta aqui porque eu tô bem curioso para ver os comentários. Falou!